milagre que mudou a vida de Aline. Da dor à vitória nos braços de Deus, Aline sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, dividindo-se entre plantões exaustivos e as responsabilidades de casa. Mas havia um ano, uma dor insuportável nas costas havia se instalado em sua vida, roubando sua paz e sua capacidade de sorrir. Os médicos diagnosticaram espondilite anquilosante, uma doença inflamatória crônica que, além das dores agudas, podia deixá-la imobilizada se não fosse tratada. Os remédios aliviavam um pouco e as crises a deixavam de cama por dias, impossibilitada de abraçar os filhos. Mãe, por que você chora tanto? Perguntava o Lucas, de 6 anos, ao vê-la encolhida na cama, com lágrimas escorrendo enquanto tentava se mover. E sou um cansaco, meu amor, mentia, esconder a verdade para não assustá-los. As contas se acumulavam. O marido, desempregado havia meses, afundava em depressão. As discussões eram frequentes e Aline sentia que, além do corpo, sua família estava se desmoronando. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para mais um plantão dolorido, uma mulher no ponto lhe entregou um folheto. Minha filha, você parece tal sofrida. Na Igreja Universal, Deus está operando milagres. Venha hoje à noite, às 19h30. Jesus quer te libertar. Aline quase jogou o papel fora. Já havia tentado de tudo: remédios, fisioterapia, até benzedeiras. Mas algo, naqueles olhos cheios de fé, fez guardar o endereço. O primeiro passo rumo à libertação às 19h. Aline entrou na Igreja Universal do Reino de Deus da Mooca, arrastando os pés, o corpo rígido de dor. O ambiente era diferente de tudo que já havia visto. Pessoas orando em voz alta, louvores vibrantes, um pastor no altar falando com autoridade sobre libertação e milagres. Ela se sentou no fundo, envergonhada, mas uma irmã da igreja se aproximou. Você está com dor, não está? Perguntou, colocando a mão em seu ombro. Como você sabe? Aline surpreendeu-se. O Espírito Santo revela. Vem aqui na frente, Jesus quer te curar hoje. Tremendo, Aline se levantou. O pastor, ao vê-la, interrompeu a pregação. Tem uma irmã aqui com espondilite. Deus está falando que ela será livre hoje. Sua voz ecoou pelo templo. O coracal de Aline disparou. Maus se estenderam sobre ela e o pastor ungiu sua testa com óleo consagrado, enquanto ordenava em nome de Jesus: saia, doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu determino. Esta coluna será restaurada. A dor não passou na hora, mas algo dentro dela quebrou. Não era mais só desespero, era esperança. Bote amanhã para a corrente de oracal das 7h, disse o pastor. Deus vai completar o que começou. A corrente que quebrou as correntes no dia seguinte. Aline chegou cedo. A corrente de oracal já estava a todo vapor. Pessoas de joelhos, clamando, pastores impondo as mãos, o som dos tamborines e os gritos de glória a Deus. E quando ela se ajoelhou no altar e uma obreira lhe entregou um copo d'água. Beba isto em nome de Jesus. E água abençoada para sua cura. Aline bebeu e o pastor começou a orar com autoridade. Senhor, esta filha teu está aqui há 2 dias, mas tu já a vistes há muito tempo. Quebra essa maldição de doença, em nome de Jesus. De repente, um calor intenso percorreu suas costas. Ela sentiu algo estalar dentro da coluna, como se ossos estivessem se encaixando. Uma dor aguda, e em tal silêncio. Pela primeira vez em um ano, não dói a mais. Levante-se, irmã, ordenou o pastor. Aline se levantou sem dor. Andou, correu, chorou no chão, abracada aos pés do altar. Eu tô curada. Eu tô curada, gritava, enquanto o templo explodia em glórias. A fogueira santa e a vitória completa, mas o milagre não parou. Na fogueira santa de Israel, 3 semanas depois, Aline levou seu marido, que ainda desconfiava. O pastor falou sobre quebrar maldições familiares, e ela entendeu. Sua avó também tivera problemas na coluna e sua mãe sofria de reumatismo. Era uma herança de dor que precisava ser cortada. Naquela noite, enquanto o fogo queimava no centro do templo, Aline e o marido entregaram uma oferta de fé. Tudo o que tinham, $200,00, o dinheiro da passagem do mês. O pastor orou: Deus, abençoa esta família. Institui o que o diabo roubou. uma semana depois. Seu marido recebeu 2 propostas de emprego. Em um mês, estavam com as contas em dia. Lucas e a Cacula, Sofia, voltaram a ver a mãe brincando, correndo, vivendo. Alical que mudou tudo hoje. Aline e obreira na mesma igreja que a libertou. Sempre que um irmão chega com dor, ela conta seu testemunho. Deus não muda a luta, ele muda a gente pelo dentro. Eu aprendi que afinal é só acreditar e agir. E vir à igreja mesmo com dor. E dar o dízimo mesmo quando parece impossível. E clamar na vigília de madrugada quando tudo está escuro. Porque a luz vem. Ela olha para o altar, onde tantos outros recebem seus milagres. E sorri. A Universal não e sou uma igreja. E um hospital de almas, um lugar onde Deus faz o impossível. E ele fez por mim. Se você está passando por uma batalha, não desista. Como Aline, de o primeiro passo. Deus está esperando por você no altar.
A vida de Aline depois do milagre se tornou um farol de esperança para muitos. Não eram só as palavras dela que tocavam as pessoas, mas a marca visível de Deus em sua vida. Aquelas cicatrizes que antes a envergonhavam, agora eram prova de que o Senhor restaura o que estava quebrado. Um dia, uma irmã chamada Marisa chegou à igreja arrasada. O médico havia dito que seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, tinha uma doença rara nos rins e precisaria de um transplante urgente. Os exames mostravam que o órgão do menino estava falhando rápido, e a fila de espera era longa. Marisa chorava no banco, sem forças nem para levantar as mãos. Aline se aproximou, sentou ao lado dela e segurou suas mãos trêmulas. Eu também já me sentia assim, irmã. Como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Mas Deus não nos abandona. Ele só quer que a gente confie nele de verdade. Marisa olhou para Aline, vendo aquele rosto que já tinha sido marcado pela dor, mas agora brilhava com uma paz que não era deste mundo. E se não der tempo? E se meu filho não resistir? Ela perguntou, a voz quebrada. Aline apertou suas mãos com mais força. Então vamos lutar na Fiat o último segundo. Não sobre ter medo do e se, e sobre acreditar no Deus pode. Vamos fazer um jejum juntas. Você, eu e mais algumas irmãs. E vamos clamar por esse milagre no altar como se ele já tivesse acontecido. Marisa concordou, mesmo com o coração apertado. Naquela noite, elas se reuniram na igreja. Não eram muitas, apenas um grupo pequeno, mas com uma fé que movia montanhas. Oraram, choraram, declararam a palavra de Deus sobre a vida de Pedro. Aline, com lágrimas nos olhos, lembrou do dia em que não conseguia nem andar, mas Deus a levantou. Senhor, o mesmo poder que me curou, cura Pedro agora. Ela clamou, com as mãos estendidas para o seu. 3 dias depois, Marisa recebeu uma ligação do hospital. Um rim compatível havia sido encontrado. A cirurgia foi marcada para a manhã seguinte. Os médicos disseram que era um milagre a velocidade com que tudo aconteceu, mas Marisa sabia. Era mal de Deus respondendo à fé daquelas mulheres que não desistiram. Pedro se recuperou tal bem que, em poucos meses, já corria pelo pátio da igreja como qualquer criança. Marisa, agora, era outra pessoa. Não só por causa do milagre do filho, mas porque tinha aprendido, como Aline, que afinal e passiva, e luta, e persistência, e vir ao altar mesmo quando tudo parece perdido. Aline olhava para aqueles dois, mãe e filho, brincando nos fundos do templo e sentia o coração transbordar. Não era só mais um testemunho, era confirmar de que Deus usa as pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Cada alma que chega aqui com dor e sai com alegria e um sinal de que o Espírito Santo está vivo nesta igreja. Ela dizia aos novos obreiros que treinava: não somos nós que operamos milagres, somos seus vasos. Deus e quem faz. E assim, a história de Aline se multiplicava. Quem antes era uma mulher quebrada, agora era instrumento de restauração. Quem já teve medo de não ver seus filhos crescerem, agora via vidas sendo transformadas todos os dias. A igreja não era mais só um lugar onde ela buscava ajuda. Era o lugar onde, junto com seus irmãos, ela estendia a mão para outros que ainda estavam no escuro. Porque milagre não é só o que acontece no corpo, e o que acontece na alma. E a coragem que nasce quando a gente entende que, com Deus, nenhuma batalha e o fim. E sou o começo de uma história nova. E essa história, minha irmã, meu irmão, pode ser a sua. Basta dar o primeiro passo. O altar está esperando. Deus está esperando. O milagre. Também Aline não imaginava que, poucos meses depois daquela noite no altar, sua vida seria um testemunho vivo de que Deus não só restaura, como também usa as cicatrizes para abençoar outros. Ela, que antes escondia as marcas da doença sob blusas de manga longa, agora levantava os braços no culto sem medo, mostrando as cicatrizes que, para ela, não eram mais vergonha, mas provas de uma vitória que só Deus poderia dar. Foi numa tarde de sábado, durante a campanha do desafio dos 3 dias de jejum, que Aline sentiu o Espírito Santo falando mais forte ao seu coração. Ela já tinha experimentado o milagre em seu próprio corpo, mas agora Deus a chamava para algo maior, ser uma ponte para outras pessoas que ainda estavam presas nas mesmas correntes que um dia a aprisionaram. No 3º dia do jejum, enquanto orava no templo, uma irmã da igreja, a Dona Maria, se aproximou chorando. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, havia sido diagnosticado com a mesma doença que quase levou Aline. Os médicos davam pouco tempo, e o desespero daquela mãe era tão grande que ela mal conseguia falar. Aline não hesitou. Abracou Dona Maria com força e disse: Deus já fez por mim. Ele vai fazer por seu filho também. Vamos orar. Naquela noite, no culto de encerramento da campanha, o pastor fez um chamado especial. Tem gente aqui que está lutando contra uma sentença de morte, mas Jesus é o Deus que ressuscita o que estava morto. Quem crê nisso, levante a mão. O vento inteiro se encheu de mãos levantadas.
e entre elas estava a de Dona Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com uma fé que começava a nascer. O pastor então pediu que os obreiros e irmãos que já haviam recebido milagres de cura se colocassem à disposição para orar por aqueles que ainda precisavam. Aline, sem titubear, foi até o altar e chamou Dona Maria. Juntas, ajoelhadas, elas clamaram não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado. Aline contava, entre lágrimas, como Deus a tinha curado, e Dona Maria repetia: Senhor, faz por meu filho como fizeste por ela. Os dias seguintes foram de intensa batalha espiritual. Aline visitava a Dona Maria todos os dias, orando com ela, lendo a Bíblia, fortalecendo sua fé. Até que, na véspera do retorno de Lucas ao hospital para mais exames, as duas foram ao templo numa vigília de madrugada. Era quase 3 da manhã quando o pastor, ao passar por elas, parou e disse: O Senhor me mostrou que a vitória já está consumada. Amanhã, os médicos vão se surpreender. E assim foi. No dia seguinte, os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença no corpo de Lucas. Os médicos, incrédulos, pediram novos testes, mas o resultado se repetiu: cura total. Dona Maria, que entrou no consultório tremendo, saiu saltando de alegria, com o laudo na mão e o coração transbordando gratidão. Deus usou você, Aline. Ela dizia, abracada irmã, que um dia também esteve no mesmo lugar de dor. Mas a história não parou por aí. Lucas, que antes era uma criança quietinha e assustada, agora corria pelos corredores da igreja, contando para todo mundo como Jesus o havia curado. E Aline, que pensava que sua missão era só testificar, viu que Deus a estava usando para levantar uma geração de crentes que não tinham medo de acreditar no sobrenatural. Hoje, anos depois, Aline é uma das líderes do grupo de intercessão da igreja. Ela e Dona Maria, que se tornaram inseparáveis, visitam hospitais, oram por enfermos e leram a mensagem de que não há doença que resista ao poder de Deus. E toda vez que alguém pergunta como ela consegue ter tanta fé, Aline sorri e responde: porque eu já estive do outro lado. Eu sei que, quando Deus fala, o impossível obedece. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um rio de bem-caos que não para de fluir. Porque na congrega cristã no Brasil, milagre não e cal e a regra para quem crê. E a cada vida transformada fica a certeza de que Deus não só ouve as nossas orações, como também nos convida a sermos parte da resposta. Então, se você está lendo isso hoje e sente que sua situação não tem saída, lembre-se de Aline, lembre-se de Dona Maria e do Lucas. Deus não mudou, ele ainda opera milagres. E o céu pode estar mais perto do que você imagina. Basta acreditar, basta se render. Porque quando a gente coloca a vida nas mãos dele, as histórias mais tristes virarem testemunhos de glória. E a sua história, ela pode começar hoje, no altar, de joelhos, com fé. Porque Deus está esperando por você. Era uma tarde de sábado quando o irmão Paulo, um dos servos mais dedicados da congrega, chegou ao templo com o coração apertado. Havia meses que ele orava por seu filho, o Tiago, um jovem de 19 anos que, depois de um acidente de moto, ficou com uma lesão na medula que os médicos disseram ser irreversível. Ele nunca mais vai andar, repetiam os especialistas, enquanto o rapaz, antes cheio de sonhos, se via preso a uma cadeira de rodas, com dores que nem os remédios mais fortes conseguiam aliviar. O irmão Paulo não desistiu. Toda semana, ele levava o Tiago aos cultos, mesmo quando o filho resistia, dizendo que não aguentava mais ver as pessoas olhando para ele com pena. Deus não esqueceu de você, meu filho, o pai insistia, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto. Até que chegou aquele sábado. O culto estava cheio, os hinos soavam com um cal diferente, como se o seu estivesse mais perto. Quando o pastor chamou os enfermos para oracal, o irmão Paulo, com a ajuda de 2 irmãos, levou o Tiago à frente. O jovem baixou a cabeça, envergonhado, mas o pai segurou suas mãos com firmeza e começou a clamar: Senhor, o Senhor sabe a dor do meu filho. Tu és o mesmo Deus que fez o coxo andar, o cego enxergar. Toque no Tiago, pai. Devolva a ele o que o inimigo roubou. O templo inteiro se uniu em oracal. Mal se levantaram, vozes se elevaram e, de repente, um calor estranho envolveu o corpo de Tiago. Ele sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer suas pernas, tal forte que chegou a gritar. Os irmãos ao redor começaram a chorar. Glória a Deus. Ele está sendo curado. O pastor, com os olhos brilhando, pediu: Tiago, em nome de Jesus, levante-se. Iniciou. Foi um tremor. Depois, um movimento quase imperceptível nos dedos dos pés. Então, com lágrimas nos olhos, Tiago empurrou os braços contra o assento da cadeira e, aos poucos, se pôs de pé. O templo explodiu em louvor. Gritos de aleluia ecoavam pelas paredes, enquanto o jovem, trêmulo, dava os primeiros passos, sozinho, em direção aos braços do pai. Eu estou andando. Pai, eu estou andando. Ele chorava, abracado ao irmão Paulo, que não conseguia parar de agradecer. Mas o milagre não parou por aí.
Na semana seguinte, os médicos que antes haviam dado o veredito de 100 esperancas ficaram boquiabertos ao ver os exames. A lesão na medula havia desaparecido. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles, enquanto Tiago, sorrindo, respondia: tem sim, doutor. Chama-se Jesus. Hoje, Tiago não só caminha como corre. Ele se batizou nas águas e agora serve a Deus na congrega, levando esperança a outros que, como ele, achavam que tudo estava perdido. Se Deus fez isso por mim, ele pode fazer por qualquer um, repete sempre, com os olhos cheios da mesma fé que o levantou da cadeira. E assim que a história se repete de vida em vida, de milagre em milagre. Porque na congrega cristã no Brasil, não há cadeira de rodas que resista ao poder de Deus. Não há doença que não se curve diante da sua autoridade. Não há coracal tal ferido que não possa ser sarado pelo seu amor. Que os homens dizem ser impossível, para ele e apenas mais uma oportunidade de mostrar que esta, vivo e que se importa. Em tal, se você está lendo isso hoje e sente que sua batalha é grande demais, que a dor é insuportável ou que a esperança já se foi, lembre-se do Tiago. Lembre-se de que o mesmo Deus que o fez levantar está esperando por vós. Talvez hoje seja o seu dia. Talvez hoje seja a hora de você se render de joelhos no altar e deixar que ele escreva o final da sua história, não com lágrimas, mas com vitória, não com derrota, mas com um testemunho tal poderoso que vai abalar atios que não creem. Porque milagre não e coisa do passado. E a marca registrada de quem serve a um Deus que ainda fala, ainda age e ainda transforma o impossível em isme aqui. E a sua história? Ela pode começar agora. Passa um passo de fé. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Tiago ainda ecoava nos coracões da congregacal, outra família chegava à igreja carregando um fardo que parecia não ter solucal. Era Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas pela luta, e seu filho Lucas, um jovem de 22 anos que há 3 anos vivia preso em um leito, vítima de um acidente de moto que lhe roubara os movimentos das pernas e parte da fala. Os médicos haviam sido claros: não há mais o que fazer. A lesão é irreversível. Mas Dona Maria não aceitou aquele veredito como final. Todas as noites, ela orava sobre o filho, ungindo sua testa com óleo enquanto sussurrava: Senhor, o Senhor e o Deus que ressuscita os mortos. Se o Senhor quer, pode fazer Lucas andar novamente. Os vizinhos cochichavam que ela estava se iludindo, que já era hora de aceitar a realidade. Mas ela sabia que afinal se curva diante do impossível. Ela o desafia. Foi então que, em um culto de quarta-feira, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre que só Deus pode fazer? Venha ao altar. Dona Maria não hesitou. Com a ajuda de 2 irmãs da igreja, ela trouxe Lucas em sua cadeira de rodas, posicionando-o bem à frente, onde a luz do altar iluminava seu rosto marcado pela luta. O pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com uma autoridade que fazia tremer as paredes do templo. De repente, um calor intenso percorreu o corpo de Lucas. Ele sentiu algo estalar em suas costas, como se uma corrente invisível se rompesse. Seus dedos, antes imóveis, se contraíram. E então, bem devagar, ele moveu o pé direito. Só um pouco, mas foi o suficiente para que Dona Maria soltasse um grito de louvor que abafou os cânticos da congregacal. Ele mexeu. Meu filho mexeu. O pastor, com lágrimas nos olhos, pegou Lucas pelas mãos e, com voz firme, ordenou: em nome de Jesus, levante-se e ande. E ali, diante de centenas de testemunhas, Lucas se apoiou nos bracos trêmulos, tentou firmar os pés no chão e, com um esforço sobre-humano, deu o primeiro passo. Depois o segundo. E o terceiro. A igreja explodiu em clamores, choros e aplausos. Alguns caíram de joelhos, outros ergueram as mãos ao céu. Um homem que estava visitando a igreja pela primeira vez, Setiquate aquele momento, caiu em prantos e gritou: Isso não é possível! Isso não é possível! Mas E ainda nos dias seguintes, médicos que antes davam sentenças de morte à esperança de Lucas ficaram boquiabertos diante dos exames. Isso não tem explicação científica, admitiu um neurocirurgião enquanto olhava as imagens que mostravam a coluna do jovem, antes fraturada, agora restaurada como se nunca tivesse sido ferida. Lucas, que antes mal conseguia balbuciar algumas palavras, agora falava com clareza, contando a todos que, naquele momento no altar, sentiu uma voz dizer: Filho, tua fé te salvou. Levanta e vai contar ao mundo que eu ainda sou Deus. Hoje, Lucas não só caminha como corre. Ele se tornou um dos jovens mais ativos da mocidade da CCB, levando sua cadeira de rodas, agora um troféu de vitória, para escolas, hospitais e presídios onde conta sua história. Se Deus fez isso por mim, ele pode fazer por vós também, diz ele,
com os olhos brilhando de uma convicção que só quem experimentou o sobrenatural possui. E Dona Maria? Ela continua na primeira fila dos cultos, com as mãos sempre levantadas em gratidão. Quando perguntam como ela nunca desistiu, ela responde com um sorriso simples, porque eu conheço meu Deus. E ele não é Deus de meia vitória. Se você está lendo isso hoje e acha que seu caso é pior que o de Lucas, que sua dor é mais profunda ou que seu milagre está atrasado, saiba uma coisa, o mesmo Deus que fez aquele jovem se levantar está olhando para você agora. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. E seus milagres não têm prazo de validade. Talvez hoje seja o seu dia de ouvir aquela voz. Levanta-te. Talvez hoje seja a hora de você soltar o que te prende. Seja uma cadeira de rodas, um diagnóstico, um vício, uma tristeza, e dar aquele primeiro passo rumo ao impossível. Porque na CCD, o impossível é só uma palavra que ainda não encontrou um Deus que a desafie. E a sua história? Ela pode ser a próxima a ser contada. Basta acreditar. Basta se render. O resto, ele faz. O passo que mudou tudo quando Lucas deu aquele primeiro passo trêmulo. A igreja inteira conteve a respirar. Os pés que há anos não sentiam um chão agora pressionavam um chão de madeira com uma forca que só a Fi poderia explicar. 1, 2, 3 passos e então, como se o céu tivesse aberto suas comportas, ele começou a correr. Não era uma corrida perfeita, havia tropecos, lágrimas, mãos estendidas para amparar o boot era dele. Era a vitória de um Deus que não se contenta com migalhas quando pode dar o banquete completo. Médico que o havia declarado sem esperança estava ali, de queixo caído, com as mãos que tanto assinaram laudos agora tremulas ao segurar uma bíblia emprestada. Isso não tem explicação científica, balbuciou. Um irmão ao lado sorriu. Não, doutor. Tem sim. Chama-se Deus. A reflexão que fica às vezes, o milagre não vem como imaginamos. Não e um raio de luz ou uma voz trovejante, mas um sussurro no coracal cansado. Confie mais uma vez. Lucas poderia ter desistido na centésima oracal não respondida. Poderia ter aceitado a cadeira de rodas como seu destino. Mas ele escolheu acreditar que Deus não é autor de histórias pela metade. Ele escreve finais que deixam o inimigo sem palavras e os seus aplaudindo. Alical que levaremos seu impossível tem nome, indireto e data de validade, mas só Deus sabe quando ela expira. Enquanto você respira, há esperança. Enquanto houver fé do tamanho de um grau de mostarda, há poder para remover montanhas. Talvez seu milagre não venha amanhã. Talvez venha hoje. Ou agora. Mas uma coisa é certa. Deus não vai estar atrasado. Ele está preparando algo tal grande que, quando chegar, você vai entender por que a espera valeu cada lágrima. E quando sua história for contada como a de Lucas, será por geracões que digam não apenas que você foi curado, libertado ou restaurado, mas que você ousou acreditar quando tudo dizia não. Porque na CCB e na vida de quem crê, os milagres não são esse cal. São a regra de um Deus que ainda move pedras e coracões.